Bendita Rádio. Bendita Rádio. Bendita Segunda Menos Ordinária. Bendita Rádio. Segunda Menos Ordinária. Benditas coisas que eu não sei, os lugares onde não fui, os gostos. Oi, eu sou a Bendita Carol. Eu sou a Bendita Luane. Eu sou a Bendita Rosana. Olá, queridos, queridas, queridos, todos, todas. Estamos aqui para mais um programa da Bendita com as nossas queridas benditas. Oi, gente, tudo bem? Sou Luane. Oi, aqui é a Carol. É a Rosana hoje, vou apresentar o programa. O tema desse mês nós escolhemos mulheres na política. Por que a gente escolheu esse tema? Pelos acontecimentos recentes da história do país. Tá grave, né, gente? O ápice foi ao assassinato covarde da vereadora Marielle Franco. Um pouco no ano passado, retrasado, o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então nós vamos homenagear essas duas mulheres e vamos um pouquinho mais atrás na história localizar uma protagonista na política da cidade de São Paulo, essa cidade que às vezes é tão tradicional e muitas vezes reacionária na escolha dos seus candidatos, mas que teve o pioneirismo, não descartando a presença da mulher em outros cenários estaduais, mas a presença da Luísa Erundina como prefeita na cidade de São Paulo. Então ela vai ser uma das homenageadas. Nós vamos homenagear a Manuela Dávila, que é uma grande promessa do futuro na política brasileira. Estamos aqui na torcida. Claro, a homenagem final vai ser por onde nós começamos a justificativa desse programa, que é a Marielle Franco. Que até agora ninguém descobriu nada, estamos há 40 dias, quase 50 dias do assassinato dela e nenhuma pista. Então a gente quer sobretudo, prestar uma homenagem a ela. E essa escolha dessas mulheres é muito particular de cada uma de nós, é uma posição que cada uma de nós aqui das benditas está assumindo e tem um porquê da escolha de cada uma delas. Para começar o programa... São escolhas de mulheres progressistas, né? Acho que é importante falar isso. Se alguém alguém que acompanha a gente, alguém que está chegando hoje na Bendita Rádio, nesse podcast, a gente tem o nosso posicionamento. Então, o nosso posicionamento é à esquerda, é progressista, e a escolha que a gente faz é com esse olhar, né? Então, acho que é só para deixar as pessoas já sabendo em que praia elas estão, né? Eu trouxe alguns dados aqui do Interparliamentary Union, uma associação dos legislativos nacionais de todo o mundo, que tem esses dados sobre a política, é um instituto super sério, para dar alguns dados da posição da mulher no cenário da política brasileira. Bom, pouco mais de 10% dos deputados federais são mulheres. Nós ocupamos o 154 lugar entre 193 países do ranking elaborado por essa associação. Estamos à frente apenas de países árabes do Oriente Médio, aqueles que são super machistas, onde as mulheres andam de burca. É brincadeira, gente. E das Ilhas Polinésias. Eu vou até pegar um vinho aqui, porque até esse dado até me chocou. Aqui no Brasil... Eu vou dar um resumo. Não, sendo que assim, se aqui 10% do Congresso é de mulher, sendo que nós somos a maioria da população, né? A mulher é 51% da população brasileira. Ou seja, a falta de representatividade é um absurdo, assim, né? 70% dos deputados, vereadores, senadores do país inteiro, 70% são homens. Só 30% são de mulheres. Para cada 7 vereadores homens, aqui em São Paulo, nós temos apenas uma vereadora. 7 para 1. Ou seja, em geral, e os resultados, eles não têm uma relação direta, segundo o IBGE e segundo vários institutos de pesquisa. Ele não tem esse indicador, não é porque votam mais por causa do IDH do lugar, de educação e escolaridade, nível de saúde, de renda. Nós também, entre nós... Não votamos também mulheres.
Ah, sim. Pegando num dado geral. Então não dá pra culpar assim, só homem não vota em mulher, ou lugares com mais baixa renda, ou renda maior não vota em mulher. Gente, é um estado geral. Posso fazer só um parêntese bem pequenininho de um dado que eu fiquei super chocada ontem? A gente nem combinou de falar isso, mas eu vou falar porque eu fiquei tão chocada. Eles pediram para 822 médicos e médicas falarem os médicos que eles indicariam de várias Os melhores áreas. das Os melhores melhores. Aí as especialidades. pessoas já super felizes, porque, que bom, médicos indicando médicos, quer dizer, você vai ter sempre os melhores e tal. E dos 822, 27 foram escolhidos das diversas especialidades. E adivinha qual a porcentagem de médicas escolhidas por médicos e médicas? Que vai de encontro ao que você está falando. Zero. Não, é de chorar. Zero. Tinha zero mulher em 27 Categorias, em 27 especialidades, não tem uma Então, mulher. assim, é isso. Mesmo entre... A gente não... Entre por isso nós. que é de novo a gente fazendo um programa pra falar das mulheres na política, porque, cara, a gente tem que votar em mulher. Chega. Tem que ter representatividade. Exatamente. Chega. Exato. Vou acabar aqui rapidinho esses dados pra gente, falar da mulherada. Uma em cada 8 candidatas não receberam um voto sequer nas eleições para vereadora aqui, tô usando os dados de São Paulo, para vereadora em 2016. Mas elas não votaram nem nelas mesmas. Por quê? Esse instituto atribui. Pode ser uma fraude nas candidaturas. Partidos registram mulheres só para dizer que estão registrando. Tem uma lei que é de 1900. Que horror, Tem uma lei que é de Para 1997 que rege da Constituição, que estabeleceu que cada partido ou coligação tem que ter 30% das vagas para mulheres. Só que isso não funcionou. Então, em 2009, não é que você tem que abrir vaga, porque você abre vaga e não inscreve, não significa nada. Essa legislação mudou. De 97 para 2009, passou a ser que 30% tem que ser ocupado por mulheres. Ah, entendi. Então pode ser uma fraude, porque pra cumprir isso, Ai, Rosana, vai vem lá aqui e se se inscreve em candidata, casa mas é candidata. fake, tá? Só pra Isso gente é um laranja, cobrir. só pra atingir a cota. Ai, Quase gente. todos os partidos, não vamos ficar citando, entrando em partido aqui, dedicam menos recursos para as candidatas. Tem um gráfico desse instituto, nós vamos publicar tudo em nossas redes sociais, todos esses dados. Tem esse gráfico, enfim. Então isso é para dizer o quanto nós temos que dar uma pedalada, não uma pedalada fiscal, mas uma pedalada Feminista. para chegar lá. E vou dar só uns dados assim históricos, vai ter várias omissões. São dados são mundiais, mas é isso. O Brasil ainda tá um pouco atrás, né, de outros países. Um pouco não, de 193 a gente Tem é número 154. 154. É bem bastante atrás, né? Tá na lanterninha. Não, considerando o tamanho do Brasil, a importância do Brasil no cenário Não é internacional. só falar, a gente já teve uma presidenta. Não tem nada a ver. Tem todos os outros, né, as outras áreas. A base, né? Só um dado pra gente levar em conta que as mulheres só começaram a poder votar aqui no Brasil em 32, com Getúlio Vargas. E aí tem umas poucas, que eu não vou ficar citando o nome, a gente vai colocar nas nossas redes sociais. Em 34, a professora Antonieta de Barros, que foi filha de uma escrava liberta. Então a gente tem uma negra pela primeira vez na história do Brasil na Assembleia de Santa Catarina. Ah, que massa. Em 79, Eunice Micheles é a primeira senadora. Com exceção dessa candidata, dessa parlamentar negra, todas as outras são de elite. Estudaram, mas são mulheres. Ainda bem, não tô desmerecendo isso. Mas é que eu tô pegando isso pra dar um gancho na mulher que eu resolvi homenagear, que é a Luísa Erundina. Ai, maravilhosa. Paraibana, mulher, sempre foi questionada a opção sexual dela. Falavam que ela era sapatão pela estética dela, um preconceito tremendo. Então ela vem para São Paulo, ela é de 32, ela tem 82, vai fazer 83 anos. Ela estudou serviço social na Paraíba, de uma família de classe média baixa, mais para pobre do que para classe média.
ela já militava em movimentos sociais lá na Paraíba. Aí, como ela foi perseguida política lá, ela veio para São Paulo, ela conclui os estudos dela aqui e aqui ela se torna vereadora. Ela é da fundação do Partido dos Trabalhadores e se torna, com a aliança dos movimentos sociais, movimento de saúde, movimento de mulheres, movimento de creches, ela é eleita a primeira prefeita da cidade de São Paulo, Luísa Erundina. Maravilhosa. Eu, na época, presenciei isso, eu votei para ela. Não você só votei, como votou- trabalhei no governo dela. E foi uma mudança atroz nessa cidade. Primeiro que nem o próprio partido acreditava que essa mulher seria eleita. Ela disputou com Plínio de Arruda, todo o meu respeito, axé a ele, falecido, presto todas as minhas homenagens, homem inteligentíssimo, mas ela disputava com um intelectual branco, bem nascido, dentro do próprio partido. Então, no partido, isso foi uma revolução. Imagina para a cidade de São Paulo. Pensa Sim, São Paulo. Pensa todo mundo que já foi prefeito, governador dessa cidade. O que representa São Paulo, o voto de São Paulo no Brasil? Você tem uma mulher paraibana, mulher que ainda era chamada de sapatão à época. Eu lembro muito da Erundina. Na época eu era adolescente. Eu não lembro se eu já votava ou não. Eu acho que não. Mas assim, eu lembro muito da mudança que teve no cenário cultural. Foi exatamente o começo da época que eu comecei a frequentar, a buscar coisas culturais na cidade. Eu era de classe média baixa. Então, assim, eu não era periférica, eu morava no centro, mas não tinha dinheiro então eu tinha que fazer coisa de graça. E foi na Erundina que eu comecei a ver. O primeiro show que eu vi na vida, se bobear, foi no Engabaú, naquelas sextas-feiras do Engabaú. Então, tipo assim, foi incrível, foi realmente abria Sexta era o som do meio-dia no MASP. E ela, aí tinha o Vem ao Vale. Isso, e ela tinha muito, fora a pegada social, a pegada cultural, todas Mariana as coisas. Chauí era secretária de cultura na época. Tinha essa coisa de realmente acreditar que, nossa, essa cidade está mudando. Assim, pra mim, eu lembro muito disso, de falar. Várias mulheres em cargos de secretária. Eu não tinha noção, na verdade, do feminismo e da importância política dela estar ali. Ela tem o programa de mas- governo dela que estava escrito assim, a cidadania político-cultural dos paulistanos e de São Paulo. E isso era muito transversal, porque mesmo antes de vir essa divisão regional administrativa de São Paulo para ter essa descentralização, porque governar uma cidade desse tamanho, então ela fez o plano de regionalização, então ela fez os governos locais, então representantes de cada secretaria se reuniam nas administrações regionais para fazer um governo descentralizado. Então você tinha uma política descentralizada, você tinha shows em várias regiões da cidade, você tinha um municipal que ia até lá e as pessoas das periferias iam até o municipal. Então foi um momento de muita efervescência, eu tive o privilégio de participar disso, eu trabalhei na Secretaria de Cultura na época, vi um pedacinho de longe, às vezes eu fui com a secretária Mariana Chauí em alguma reunião com a Luísa Erundina e pude ter esse gostinho de estar perto dela nesse momento. E depois acabou a prefeitura, ela teve alguns problemas por posições políticas que ela assumiu com o próprio Partido dos Trabalhadores. Depois veio o impeachment do Collor e assumiu o Itamar Franco. E aí ela sai do partido porque ela assumiu um cargo de ministra no governo do Itamar. Ela foi rechaçada no Partido dos Trabalhadores. Independentemente de qualquer posição, foi uma mulher de coragem, porque ela conseguiu romper e ela disse, bom, a gente brigou para tirar e agora não vai compor o novo governo, não vai ajudar, vai ficar na oposição. Foi a posição política dela na época, questionada por muitos, mas temos que convir que foi um ato de coragem, porque ela já tinha o seu lugar ao sol lá dentro e foi desbravar novos horizontes. E se candidatou, ela é candidata a deputada desde então, tentou voltar para a Prefeitura de São Paulo, não conseguiu. Ela saiu, hoje em dia ela está no PSOL. Quer dizer, o que para mim representa uma atitude progressista dela. 82 anos, ainda procurar
tá num partido, não tô me filiando a nenhuma posição aqui, gente, mas somos mais progressistas aqui. E ela tá nessa posição e tá afiliada ao PSOL, pra mim, é um motivo da grandeza dela, das escolhas, das opções que ela vai fazendo e que ela fez ao longo da história. Então, minha homenagem à Luísa Erundina. Não, eu acho que... Tô muito inflamada, né, pra falar dela, não, mas porque ainda mais você conhece ela, você trabalhou, né, nesse período ligada a ela, então eu acho que é super... É importante ter esse testemunho, eu acho, porque é testemunho da história, da política, né? Acho que essa coisa que você tá falando, Rô, da coragem, eu acho que permeia as 4 mulheres que a gente vai falar hoje. Eu tenho até vontade de dizer, na verdade, qualquer mulher que entra na política, hoje em dia, no mundo, não só no Brasil, tem que ter muita coragem, porque realmente é murro em ponta de faca, gente. É muito murro em ponta de faca. E, bom, eu vou falar um pouquinho da nossa presidenta, da Dilma, não tanto por escolha, mas a gente poderia falar de várias mulheres, mas acho que não poderíamos deixar de, nesse período histórico, estamos em 2018, né? Segunda temporada da Bendita Rádio. Não poderíamos deixar de falar da Dilma Rousseff, que foi a primeira presidenta, como ela gosta de falar, do Brasil. E outro dia eu vi, esse vídeo viralizou, não sei se vocês viram, muita gente viu, dela numa palestra, numa coisa. Vocês viram ela, esse vídeo, A Mulher Pode? Não. Eu vi. Ai, gente. Sensacional. Vamos colocar lá. Vamos colocar, vídeo Mulher Pode. Eu tô misturando tudo, mas porque justamente a Dilma é uma que, bom, todo mundo já ouviu falar da Dilma. Eu fiquei pensando, o que eu vou falar da Dilma, gente, que nunca ninguém ouviu? Tem um monte de coisa que aconteceu antes. Eu nunca li a biografia da Dilma, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ela tem uma super história e tal. Mas o que resume um pouco o que eu queria falar dela é essa atitude. Ela estava numa palestra, Carol, você que não viu o vídeo, e as mulheres falando, Dilma, querendo tal, ela recolhendo flores, super sorridente, super... e tal, e aí ela conta uma história de um lugar que ela foi, que tava uma mãe com uma menininha, e a menininha chegou pra ela e falou assim, mas Dilma, acho que foi isso, né, Rô? Foi. Mulher pode? Mulher pode. E aí ela abre um sorrisão, aquele sorrisão dela com aqueles dentão que ela tem, e fala assim, mulher pode, gente. Mas pode o quê? A menina perguntou como. Então, a menina perguntou, mulher pode. E aí ela responde, mulher pode. E aí aquele grupo inteiro de mulheres começa a bater palma. Assim, então é isso, não tem o quê? Na verdade mulher pode. E aí ela fala, eu não fui torturada, eu não virei presidenta, mulher pode. Máximo. E aí ela pega e faz esse salto histórico de toda essa história de merda do impeachment e tal, que pra mim, na minha opinião pessoal, o impeachment foi uma ação extremamente machista. Golpe. Foi golpe, na verdade. Foi golpe. Foi Não, golpe. Ainda é golpe. Golpe, tá sendo golpe, estamos... Tá. A gente tem dormido e acordado todo dia no Isso, golpe. mas eu achei tão lindo esse ela pulou tudo isso. Ela foi, pra ela é assim, não é o momento que tava todo mundo xingando ela, fazendo adesivo e colando no carro, sabe? Ela com a perna aberta. Com a perna aberta, coisas mega machistas, ou aquele Senado horrível. Pra ela, assim, ela falou de 2 coisas pontuais, que foi, eu não fui torturada, eu não virei presidenta, mulher pode. Então, isso pra mim e sorrindo e com as flores na mão, e aquilo foi uma coisa muito forte que representa pra mim falar da Dilma, porque eu fui muito crítica da Dilma durante o primeiro governo dela. Eu votei nela na segunda eleição, na primeira eu não estava aqui no Brasil. Eu votei nela no segundo turno, não votei nela no primeiro turno. E votei porque eu praticamente não poderia, impossível para mim votar no outro candidato, então eu tinha que votar nela mesmo, vamos lá. E era muito, extremamente crítica a política dela, sobretudo no que concerne a política indigenista, a questão do sem terra, enfim, várias coisas. Eu tinha muitas críticas, porém,
a partir do momento em que a Dilma é empichada, você fala assim, né? Vai, eu vou falar impeachmentada que eu acho mais bonito. Empichada, impeachmentada, que ela sofre o golpe, e a forma como ela lida com isso, a forma como ela se põe diante disso, a forma como ela responde a isso e a forma como cada vez depois, nesses últimos 2 anos, eu tenho a visto falar, culminando nesse último dia que ela fala mulher pode, eu falo, gente, é um respeito a essa mulher, porque ela começou aos 16 anos a lutar contra a ditadura. Ela foi pra luta com 16 anos, entendeu? Ela nasceu em 14 de dezembro de 47 em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela é filha de um imigrante búlgaro, Pedro Rousseff, de uma professora do Rio de Janeiro. Então ela tem esse cruzamento de culturas, né? E, quer dizer, o pai búlgaro, a mãe do Rio, aí ela nasce em Belo Horizonte, né? Então, a partir do momento em que ela, em que aos 16 anos ela vai começar a combater no regime militar, ela vai presa de 70 a 72, imagina, super novinha. Aliás, tem uma foto dela, vocês já viram? Que ela tá, aquela famosa. Que ela tá sentada, que ela tá né? sentada lá e olhando no A gente inquérito podia dela. botar essa foto. Vamos botar também. essa foto. Aquele olhar dela é de uma força, de um... Então, a menina, ela era super nova. Ali ela conheceu... Mas aquele olhar, como ela peita, como ela encara, eu acho que ficou impressionado com aquela então, foto. é de uma isso, coragem. entendeu? Então, quando ela tá no alto dos seus 70 anos, ela tá praticamente, que ela olha e fala pra menininha, mulher pode, olha eu ali, olha eu aqui. Eu não vi uma mulher derrotada, eu vi uma mulher que tá lutando, que tá na luta. E eu acho que isso é uma coisa que a gente... porque realmente a política é um meio muito patriarcal. Vai demorar ainda muito tempo pra gente começar a ter uma política matrimonial, matriarcal, que mude um pouco o jeito de... Então, assim, é muito agressivo, eu acho, pra gente, sabe? Bom, eu ia falar a biografia dela, no fim eu tô falando um monte de coisa, mas... É que a biografia da Dilma é tão, né, a gente encontra... Eu tenho 2 fontes aqui, uma da Biblioteca da Presidência, uma outra da Infoescola, que eu achei bem legal, da professora Natália Rodrigues, né? É legal esse Infoescola porque mostra como é que é ensinado na escola. Isso, foi por isso que eu fui buscar. Eu queria entender como é que era ensinado na escola hoje em dia, né? Então fala a questão dela, ela fundou, né, o PDT junto com o marido, lá no Rio Grande do Sul, né? Brizola e tal, essa época. Ex-marido morreu ano passado, um combatente, estava em Portugal, o caderno de política lá abre no dia que ele morre, a capa com ele. Super dizendo da importante. amizade dele com ela. Ela fez faculdade de Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez mestrado lá. E assim, importante falar que ela entrou no governo do Lula, né? Por conta do currículo dela, fodástico, né? Ela tinha um histórico no Rio Grande do Sul de ter sido um dos únicos estados que não tinha faltado energia num momento em que todo mundo, isso lá atrás, nos anos 80, estava faltando energia em todos os lugares. Então, assim, o Lula olhou já para ela com um olhar do tipo, opa, né? Porque tem toda essa crítica da Dilma, não saber fazer política e tal. Se bem que, gente, eu acho isso tão engraçado, porque assim, não tá na moda, gestor? Tá na moda não ser político. Não tá na moda? Então, assim, tá na moda só pros homens, né? Porque pras mulheres não tá na moda, né? É muito louco isso, assim. Mas assim, 2 pesos, 2 medidas. Realmente tem um histórico impecável, tanto politicamente, quanto das ações mesmo dela. Eu queria só recomendar, e agora pegando para esse último período, né, da Dilma, que é o filme O Processo. É um filme da Maria Augusta Ramos. Olha, um filme dirigido por uma mulher. Que coisa! É um documentário feito justamente nos últimos momentos, assim, do governo Dilma, em que o ponto de vista é um ponto de vista... É interessante porque, assim, não é um ponto de vista político-partidário, é um ponto de vista de testemunha. Então, eles entrevistaram todo mundo de vários lados
E inclusive tem reuniões dos advogados, tem um monte de coisa assim interessante. Eu não vi o filme ainda, eu tô louca pra ver. Nenhuma das três vimos, né? Não vi também. Mas assim, acabou de lançar, então Passou no Festival Tudo é Verdade. E também ganhou o Festival de Berlim, ganhou um prêmio na Suíça. É um documentário feito por uma mulher da nossa história recente, então eu acho assim altamente recomendável. Eu acho que o cinema é uma fonte de uma linguagem artística que ajuda muito a gente a se compreender como teatro, mas de um jeito diferente, né? Então eu acho que o fato dela ter tido a oportunidade, né, a diretora, de estar lá presente, testemunhando esse momento histórico, é assim uma coisa única que a gente vai guardar como um documento, esse documentário. Né? Quer falar, Carol? Acho que até foi uma coincidência, porque a gente falou no programa sobre mulheres negras que admiramos, a gente falou da Angela Davis, e na última semana Dilma Rousseff foi palestrar em Stanford e tirou fotinho com a Angela Davis. Então, né, gente, aí fica difícil, né, Brasil, a gente não tomar um lado, né, porque aí você fala assim, é tanta coisa, a gente tá... Os dois lados que estão competindo, uns absurdos que acontecem de homens colocando mulheres nuas na frente de lugares bizarros, né, que a gente sabe aí das últimas vezes, e uma mulher, uma presidenta do Brasil em Stanford falando para um monte de estudante, até de elite, né, americana. Bom, e aí você tava falando da Dilma, da história dela no Rio Grande do Sul, que ela, né, saiu de Minas, foi para Rio Grande do Sul, e aí é coincidência que a pessoa que a gente escolheu para falar hoje também, que é a Manuela, também vem do Rio Grande do Sul, né, um dos estados que tem uma tradição conservadora muito forte, muito machista. Parece que é uma reação, né, a isso. Você acaba tendo tanta mulher foda surgindo no Rio Grande do Sul, que é impressionante, né? Eu conheci Manuela Dávila em 2016, eu fui fazer um curso no Rio Grande do Sul e ela tava lá numa universidade. Eu lembro muito dela estar admirada, ela foi falar sobre movimentos feministas em contexto de estudantes, porque Manuela vem do movimento estudantil, né? E ela tava nessa universidade, ela tinha contado que ela tava, naquele mesmo dia, ela tinha ido para uma escola municipal de uma cidade ali perto, de Porto Alegre, e que ela tinha ficado super impressionada porque ela soube da existência de um grupo feminista das meninas de 12 anos da escola. Elas já tinham lá o clube feminista dela, assim, então ela falou, né, o feminismo é essa coisa que vai passando de geração em geração, é sempre uma construção, né? Então a geração pra frente sempre aprende com a anterior sempre aprende com a da frente, né? E aí também a gente escolheu Manuela porque eu gostaria muito, gente, Manuela fosse a próxima presidenta do Brasil. Gente, você conheceu a Manuela, você conhecer a Erundina, eu tenho que conhecer a Dilma, né? Ah, todas nós. Porque... mas a gente vai falar, eu conheci a Marielle. Ainda mais você conhece todo mundo, mas é outro nível. E aí, nas últimas semanas, a Manuela acabou estampando a capa de vários jornais, de vários sites de notícia, porque justamente por causa da prisão do presidente Lula, e ela estava sempre do lado, apoiando, e, né, assim, a gente tá na dúvida, a gente tá gravando esse programa, a gente não sabe ainda se ela vai ser, ela é pré-candidata à presidência da República pelo PCdoB, ela ainda não sabe se vai ser candidata ou não, ainda não se sabem os rumos políticos. Acho que tudo leva a crer que ela vai ser a candidata mesmo, né? E acho que se a gente tava falando, né, disso, acho que uma coisa que tem em comum entre as várias mulheres que a gente falou hoje é como a política está presente na vida delas desde cedo, né? Não é que elas caíram de paraquedas na política, assim, não é que elas... E aí, contrabalanceando pelo que você falou assim, não sou político, eu sou gestor. Ser uma pessoa política é uma questão de vida, né? Total. Nosso posicionamento político está nosso posicionamento político está em tudo. E acho que eu que estudei numa universidade que tem um histórico político muito forte, que é a Faculdade de Direito da USP, que tem
né, a história... A muita Carol gente- da Sanfran! E de lá saíram vários políticos, vários presidentes, vários membros do Poder Judiciário, enfim. Artistas, Saiu o Temer, mas saiu Zé Celso, né? Então dá pra compensar muito bem. E outras mulheres? Olha que absurdo. Não, sem né? falar aquela lá. Aquela lá não fala. Enfim. Eu acho que... Então, a Manuela é uma mulher jovem, hoje ela tá com 37 anos. Linda, maravilhosa, né? Não que isso seja um pré-requisito para ela ser uma boa política. Acho que assim, um monte de gente... eu gosto porque ela tem uma ironia muito forte, né? Ela lançou em 2016, foi na época que eu conheci. Ela tinha lançado, parece uma espécie de um marca-livro, que é o machistômetro. Então, a gente até vai colocar a foto lá. Esse machistômetro, ela mostra como se fosse isso mesmo, de graus de machismo. Então, o primeiro é fazer piadas ofensivas, até o último, que é matar uma mulher, né? Então, isso é uma coisa extremamente simples, mas super didática, na verdade, né? Então, vai do rosinha até o vermelho, assim. A gente vai colocar uma imagem e é muito legal. E ela sempre foi muito irônica no sentido de enfrentar as coisas, além dela ter o posicionamento dela eu acho muito claro, muito coerente. Claro que a gente não pode nunca, eu pelo menos não coloco a mão no fogo por ninguém, ainda mais político, mas eu acho que ela é uma que, se você olhar as pautas que hoje ela defende como pré-candidata, ela já defendia isso há muito tempo. Ela foi a vereadora mais jovem de Porto Alegre. E ela, como veio do movimento estudantil, o primeiro projeto de lei dela que deu certo foi a lei da meia entrada para estudante em Rio Grande do Sul. E depois que ela foi, né, virou deputada estadual, depois ela virou deputada não, ela primeiro se candidatou e foi vereadora, depois ela foi deputada federal e por último estadual, que hoje em dia, desde 2015, ela é deputada estadual. Nada, ela tá com 1%, né, gente? Não, 1% é pouco, mas faz as contas. 1% não, faz do as país contas inteiro. de Brasil de 100 milhões de votos, 1% não sei. Sei não lá. Fala pra fazer conta. É muita gente. É muita gente que, na verdade, ela é uma liderança local, né? Uma liderança do Rio Grande do Sul. Ela é do Sul, né? Esse tipo de coisa, assim. Então, eu acho que ela tá despontando. Tem um texto que eu gosto muito, toda vez que alguém começa a falar a esquerda tem que se unir, ou agora, né, os progressistas têm que se unir. Tem um texto da Liana Sirnilins que ela escreveu pro Mídia Ninja, eu acho que foi 2016 que ela escreveu, não faz tanto tempo. Que fala, o título é A Esquerda Rachou, a militância feminista e o movimento negro estão dividindo a esquerda? Que eu acho que fala um pouco disso, a esquerda quer se unir, a esquerda quer consolidar um candidato, mas ela não abre mão dos seus privilégios. Assim, eu acho que hoje a gente tá vivendo um ponto da política que eu não sei, assim, a gente não sabe ainda se o Lula vai poder se candidatar ou não, provavelmente não. Mas eu acho que o próximo candidato da esquerda... Quando esse programa vá ao ar, a gente tem as novas informações. Então, por favor. A gente faz um extra. A gente faz uma atualização no dia que for ao ar isso aqui. Eu acho, assim, eu discuto isso muito com vários amigos da esquerda. O próximo candidato à presidência aí que eu acho que a esquerda tem que se unir é em torno de uma mulher e em torno de uma mulher de esquerda. Então, pra mim é isso. O primeiro ponto é uma mulher que tenha na equipe dela muitas mulheres negras, LGBT, e eu acho que todos os grupos minorizados têm que ser representados, porque eu acho que até assim... pra reverter esse quadro que a gente deu inicialmente. Porque senão a gente vai estar jogando o jogo do mesmo jeito, e, entendeu? gente, só lembrando, assim, não é só uma questão de representatividade, é uma questão de representatividade, de ocupação, claro, igual a lei de 97. De ocupar ou de cota. É uma questão de que é bom para a saúde de um país, para a saúde de uma universidade, para a saúde de um setor como cultural, por exemplo, também as mulheres têm problemas muito sérios.
haver diversidade de olhares. E a mulher, ela tem um outro jeito de gerir, um outro jeito de olhar, um outro jeito de fazer, de repente, né? Então, e aí, eu acho que, né, a gente tá falando muito disso, né? O passado, o presente mais recente foi com a Dilma. Eu sou de passado, verdade. né? Não, né? A Luísa Erundina tem toda uma história. futuro, A Manuela só existe porque existiu Luísa Erundina. Uma Dilma Rousseff. Uma Dilma só, né? Eu acho que e é uma... teve também uma Benedita da Benedita Silva, da que é Silva, contemporânea. opa. Aqui não dá pra Não falar de esqueci todo a mundo. Benedita. A gente tinha que falar Em uma cada 82 uma. ela foi eleita vereadora no Rio de Exato, Janeiro. Benedita da Silva no Rio de Janeiro. E aí, Bem eu lembrado. acho que, então, a gente fica com essa coisa pro futuro de verdade, tomara que seja a Manuela. E aí, lembrando de uma pessoa que era também o futuro, e eu acho que, como dizem, né, ela foi semente, porque eu acho que, e ela tem que ser uma semente que tem que brotar, que foi Marielle. Marielle morta em 2018, executada, assassinada. Acho que a gente tem que usar todos os adjetivos. Quem matou Marielle? A gente tá aí 13 tiros atingiram o veículo, matando também o motorista Anderson Pedro Gomes. Isso está no site dela, né? Foi dia 14 de março de 2018. E a gente tá aqui algum tempo depois, sem saber ainda. Talvez quando o programa vá ao ar tenha alguma outra informação, tomara, mas na verdade a Marielle, assim, é uma figura que é importantíssima, porque ela... quando fala, porque teve muito essa polêmica, né? Assim que ela foi executada, teve um boom de fake news falando sobre ela e questionando, assim, tanto a integridade dela, que não tem nada a ver em questionar, mas quanto, por que falar dela? Então, gente, por que falar da Marielle? Porque a Marielle representa inúmeras... essa diversidade que a gente quer. Essa diversidade de que olhar. é mulher, porque é negra, porque é periférica, porque é de LGBT. Então eu acho que a Marielle acaba sendo um símbolo de várias... E também é alguém que de alguma forma conseguia dialogar com outros mundos, porque ela é socióloga, ela fez mestrado em administração pública, né? Enfim, ela... Mas é negra, vem de família pobre. Então, assim, ela tem essa transversalidade que é super importante e que por isso é tão dolorido. Acho que agora a gente já tá, assim, atualmente faz 40 dias, né, dessa execução, a gente tá menos dolorida. Eu já ouvi alguns podcasts, eu já vi algumas pessoas falando e as pessoas não conseguirem nem falar direito. Agora a gente tá conseguindo um pouco mais, porque é uma questão de luto mesmo. De alguma forma a gente se identificou muito com a Marielle. Mesmo a gente não sendo do Rio, mesmo a gente não tendo votado nela. Rosana conheceu ela, né? Nossa, tive o privilégio. Eu tava na Tijuca, eu participei de uma passeata com ela até o Maracanã, uma passeata do Flamengo. E teve um ato ecumênico de todas as religiões. E ela que liderou, ela era mestre de cerimônias, uma energia. O encontro pessoal tem até fotos, posso postar. Sim. Lá no Facebook, nas nossas redes, Instagram, agora, né, Carol? Uhum. De uma energia, sabe uma pessoa quando você chega no lugar e tem alguma aura que ilumina? Ela tinha isso. Ela tinha essa aura. Então, ela tem isso, porque ela tem essa ainda, coisa, porque ela continua. Porque é uma coisa semente, Isso foi uma continua. coisa muito forte, porque eu acho que é alguém que eu não tive esse privilégio de ter votado Na campanha nela. do Freixo, deixa eu falar, esse ato ecumênico, essa passeata lá no Flamengo, foi porque eu tava fazendo a campanha do Freixo lá no Rio de Janeiro. Uhum. Tava passeando por lá e aproveitei e me engajei nesse movimento. E eu tive a oportunidade de conhecê-la lá. Então, ela assim, só pra gente fechar mesmo, ela dizia que ocupar a política é fundamental para reduzir as desigualdades que nos cercam. Então, acho que é uma frase interessante, antes da Rosana fechar aqui, essa questão da ocupação, né? Então, gente, Carol, vamos votar em mulher, né? Isso aí, Pra Carol. ocupar. Não, e nas próximas eleições a gente tem que ter candidatas mulheres e a gente tem que votar em Marielles, negras. né? A Marielles. gente tem que ter Marielles, porque e isso eu acho que é um recado também que fica para os homens.
tá? Não adianta vir falar que a gente tem que se unir se a gente vai se unir em torno de um homem. A gente não vai se unir em torno de homem. A esquerda só vai ser unida a partir do momento que a esquerda branca, a esquerda masculina, a esquerda cisgênera, a esquerda classe média parar e abrir mão dos seus privilégios para quem também é da esquerda. Mulheres, movimento negro, as pessoas periféricas, LGBT. A gente só vai sair disso se a nossa esquerda mudar. Não, porque assim, a direita não vai mudar. Então é a nossa esquerda que tem que mudar. É isso aí. E Marielle presente. Marielle presente. Marielle presente. E foi golpe. Para encerrar, eu queria ler, continuando na minha linha dados hoje, eu estudei, fui atrás dos dados, mas que eu acho que é um caminho de raciocínio em relação à morte da Marielle. Então me permitam terminar o programa assim. No levantamento feito por um Instituto de Pesquisa Datafolha, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em julho do ano passado, as mulheres brasileiras, de um modo geral, eram as que mais tinham medo da violência. Entre as que se declararam negras e pardas, no entanto, mais do que entre as brancas, destacam-se o pavor pela violência policial, por acusações de crimes que não cometeram e a prisão injusta de seus filhos. Os índices de temor superavam inclusive os observados entre os homens negros e pardos, maiores vítimas dessas ofensas. Há 20 anos, em rodada de pesquisas qualitativas, o Datafolha concluía que o eleitor brasileiro, de um modo geral, buscava para presidente uma combinação da origem humilde de Lula e a formação acadêmica do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A personificação desses atributos numa mulher negra, parênteses meu, diga-se Marielle Franco, pode ter ameaçado os que temem uma democracia plena. A gente não sabe quem foi, como foi ainda. Mas assim, realmente é uma sensação de a gente ter perdido algo. É de luto mesmo. E a gente termina essa homenagem com o nosso brinde. É um brinde Marielle presente. Marielle presente. Não saber o quanto a vida dura, ou se estarei aqui na primavera futura. Posso brincar de eternidade agora, sem culpa nenhuma.